Às vezes, o amor que você pensa que te salvará é o mesmo que quase te leva para o túmulo. Imagina poucos dias depois do seu incrível casamento, seu marido se transformar em uma aberração ambulante. Bom dia, meus queridos. Aqui é a vovó Claudinete, com meus 73 anos bem vividos, contando para vocês hoje uma história que ficou guardada no fundo do meu coração por quase 5 décadas. Estou aqui na minha varanda em Santarém, no Pará, tomando meu cafezinho com tapioca enquanto os passarinhos cantam nas mangueiras do quintal. Foi aqui, nesse mesmo Pará de tantas águas e mistérios, que vivi a maior dor e a maior transformação da minha vida. Antes de começar essa jornada difícil, queria contar um segredinho para todos e todas. A equipe desse canal está fazendo um novo sorteio de R$ 500 apenas para quem está assistindo esse vídeo. Para participar é muito fácil. Só basta se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar seu joinha no vídeo e comentar alguma curiosidade sobre a sua vida. Pode ser qual cidade você nasceu ou mora, quantos filhos, netos. Pode ser realmente qualquer coisa sobre você. Estou super ansiosa para ler. Vamos voltar para 1968, quando eu tinha apenas 16 anos. Santarém já era uma cidade importante, mas ainda bem diferente do que é hoje. As ruas eram de terra batida. Energia elétrica era luxo que nem todo mundo tinha. E a gente se divertia nas festas da igreja e nas danças de carimbó que aconteciam na praça aos domingos. Foi numa dessas festas que conheci Valdemir. Ah, meus filhos! O Valdemir daquela época era um rapaz que tirava o fôlego de qualquer moça. Alto, forte de tanto trabalhar na estiva do porto, pele morena queimada de sol, um sorriso que mostrava todos os dentes brancos e perfeitos. Quando ele me tirou para dançar naquela noite, senti meu coração disparar como nunca antes. Moça bonita como você não devia estar sozinha, ele me disse. E eu, boba que era, acreditei que aquilo era especial, que era só para mim. Mal sabia que Valdemir dizia isso para todas. Naquele tempo, a gente namorava diferente. Tinha que ser com a permissão dos pais, com a porta da sala aberta, sentados no sofá com uma distância respeitável entre os corpos. Meu pai, seu Geraldo, era pescador, homem rígido que tinha criado 6 filhas sozinho depois que minha mãe morreu de febre quando eu tinha só 8 anos. Ele não gostou nada quando Valdemir apareceu pedindo para me namorar. Esse rapaz tem olho de quem não presta, ele disse para mim uma noite. Olho que brilha demais esconde muita sombra por trás. Mas quem é que escuta conselho de pai quando o coração está apaixonado? Eu insisti tanto que ele acabou permitindo o namoro, mas com 1000 recomendações e de olho atento em cada movimento. Valdemir era trabalhador. Isso ninguém podia negar. Tinha emprego fixo como auxiliar de escritório numa madeireira grande que exportava para o sul do país. Ganhava razoavelmente bem. Se vestia com capricho, sempre cheiroso de loção barata, mas bem passada. E me tratava como uma princesa. Flores colhidas no caminho, fitinhas coloridas para meu cabelo, promessas de um futuro que parecia brilhante como as águas do Tapajós em dia de sol forte. 6 meses depois de começarmos a namorar, ele pediu minha mão em casamento. Lembro do meu pai sentado na cadeira de balanço da varanda, cachimbo no canto da boca, ouvindo o pedido de Valdemir com uma expressão que misturava desconfiança e resignação. Você vai cuidar bem da minha filha? Perguntou meu pai, os olhos fixos nos de Valdemir. Vou fazer dela a mulher mais feliz desse Pará, seu Geraldo. Palavra de homem. E então vieram os preparativos. Casamento simples, que nem eu nem minha família tínhamos condição para coisa grande. A cerimônia foi na igrejinha de São Sebastião, seguida de uma festa no quintal da casa do meu pai, com churrasco, cerveja para os homens, refrigerante para as mulheres e um bolo de 3 andares que minhas irmãs fizeram com tanto carinho que até hoje lembro do gosto. Fomos morar numa casinha alugada perto do porto. 2 cômodos apenas, uma sala que também servia de cozinha e um quarto. Banheiro era lá fora, uma cabaninha de madeira com uma fossa no chão. Mas para mim era um palácio, porque estava com o homem que amava, construindo o nosso futuro. As primeiras semanas de casados foram como um sonho. Valdemir saía cedo para o trabalho, voltava no fim da tarde, sempre me trazia alguma coisinha, uma fruta diferente, um pedaço de doce, uma fita nova para o cabelo.
A noite era só nossa, descobrindo os mistérios daquele amor que, na minha inocência, achava que duraria para sempre. Foi assim, num desses momentos de paixão, que engravidei. Não demorou nem 2 meses de casada. Quando a menstruação atrasou, já desconfiei. Contei para minha irmã mais velha, Sebastiana, que me levou numa parteira respeitada da cidade. Essa barriga já tem vida, minha filha, confirmou Dona Raimunda, após me examinar com suas mãos experientes. Vai ser mãe antes do ano acabar. A alegria que senti naquele momento é difícil de explicar para vocês. Era como se algo dentro de mim se completasse, como se todo o amor que eu tinha a dar encontrasse finalmente seu destino verdadeiro. Já imaginava como seria o rostinho, se puxaria mais a mim ou ao pai, que nome daríamos. Naquela noite, preparei uma janta especial para contar a novidade para o Valdemir. Fiz peixe assado com farofa de ovo, a comida preferida dele. Arrumei a mesa com o que tinha de melhor em casa, até coloquei uma flor num copo como enfeite. Quando ele chegou, percebeu logo que tinha algo diferente. Que festa é essa, Claudinete? Tamo comemorando alguma coisa que eu não sei? Tamo sim, respondi, mal contendo a felicidade. Vamos ser pais, Valdemir. Tem um bebê crescendo aqui dentro. A reação dele naquela noite me pareceu tudo o que eu poderia desejar. Os olhos brilharam. Ele me abraçou forte, me rodou pela sala pequena, fez 1000 planos em voz alta. Como ia ser o melhor pai do mundo, como ia trabalhar dobrado para dar tudo para o nosso filho, como ia construir um berço com as próprias mãos. Vai ser menino, ele dizia com certeza. Um moleque forte como o pai para me ajudar na vida. Os primeiros meses da gravidez foram tranquilos. Tive enjoos normais, aquela moleza no corpo, um sono que não acabava mais. Valdemir continuava atencioso, perguntava como eu estava me sentindo, trazia as frutas que eu tinha desejo de comer. Nos fins de semana, passeávamos à beira do rio, fazendo planos, escolhendo nomes. Se for menino, vai se chamar Valdemir Filho, ele insistia. E se for menina? Eu perguntava. Não vai ser menina, ele respondia, fechando a cara. Tenho certeza que é homem. Meu pai e minhas irmãs me visitavam sempre, trazendo mimos para o bebê, roupinhas costuradas à mão, um sapatinho de crochê, uma manta de retalhos. A barriga crescia bonita, redonda, e eu passava horas conversando com aquela vidinha que se formava dentro de mim. Contava histórias, cantava cantigas de ninar que lembrava da minha mãe, fazia promessas de amor eterno. Foi por volta do 4º mês que comecei a notar as primeiras mudanças em Valdemir. Pequenas coisas no início. Um atraso aqui, uma desculpa ali. O cheiro diferente quando voltava do trabalho. Uma marca de batom na gola da camisa que ele jurava ser tinta de caneta. Tô tendo que fazer hora extra, explicava quando chegava tarde. A madeireira tá com muito pedido, muito documento para organizar. Eu acreditava, ou fingia acreditar. Afinal, ele estava trabalhando para o nosso futuro, para o conforto do nosso filho que estava a caminho. E depois, qual mulher grávida quer enxergar a traição batendo à porta? No 5º mês, as mudanças ficaram impossíveis de ignorar. Valdemir chegava cada vez mais tarde, às vezes nem voltava para casa, dizendo que tinha pegado no sono no escritório de tanto cansaço. O dinheiro que antes sobrava um pouquinho, agora mal dava para o básico. E aquela atenção, aquele carinho dos primeiros meses, evaporou como orvalho no sol forte da manhã. Você tá diferente comigo, arrisquei dizer uma noite, quando ele chegou quase de madrugada. Tem alguma coisa errada? Que bobagem, mulher. É a gravidez que tá te deixando desconfiada. Eu tô trabalhando dobrado para sustentar essa família que só aumenta. A barriga já estava bem visível então. Eu sentia os movimentos do bebê, aqueles chutinhos que são como recados de amor direto do céu. Mas também sentia algo mais pesado crescendo dentro de mim. A desconfiança, o medo, uma tristeza que não conseguia nomear. Comecei a ter problemas de saúde. A pressão subia de repente. Tinha dores de cabeça que não passavam com nada, inchaços nos pés e nas mãos que preocupavam a parteira nas consultas mensais. Isso é pressão alta da gravidez, minha filha, explicou Dona Raimunda. Pode ser perigoso se não cuidar. Precisa descansar mais, evitar sal e, principalmente, evitar preocupação. Evitar preocupação. Como se meu marido cada dia mais parecia um estranho na minha casa.
Como? Se as suspeitas cresciam junto com minha barriga. Minha irmã Sebastiana, que sempre foi a mais observadora da família, começou a me trazer alertas. Claudinete, o povo tá comentando que viram o Valdemir com uma mulher lá pro lado da serraria. Dizem que é uma que trabalha no escritório com ele. Eu negava. Defendia meu marido. Dizia que eram fofocas de gente invejosa da nossa felicidade. Mas no fundo, bem no fundo, sabia que havia verdade naqueles rumores. Sentia no ar pesado que Valdemir trazia quando entrava em casa. Via nos olhos que já não me olhavam direito. Notava no corpo que se afastava do meu na cama. Foi quando completei 6 meses de gravidez que o pior aconteceu. Valdemir não voltou para casa numa sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo. Uma semana inteira sem notícias, sem um recado, sem nada. Eu, desesperada, com a barriga já grande, ia todo dia até a madeireira perguntar por ele. Ele pediu uns dias de folga, foi o que me disseram. Disse que tinha um parente doente no interior. Parente doente? Que parente se toda a família dele morava ali mesmo em Santarém? A mentira era tão mal contada que doía 2 vezes. Foi meu pai quem me acolheu naquela semana. Me levou de volta para casa onde cresci, me colocou na minha antiga cama, cuidou de mim como quando eu era pequena. Minhas irmãs se revezavam para me fazer companhia, tentando me distrair, me animar, me preparar para o que parecia inevitável. Você é forte, minha filha, dizia meu pai enquanto fumava seu cachimbo na varanda. Vai criar esse neto meu com ou sem esse cabra safado. E então, na manhã do 8º dia, Valdemir apareceu na porta da casa do meu pai. Estava abatido, com olheiras fundas, barba por fazer. Pediu para falar comigo a sós. Meu pai relutou, mas acabou permitindo. Onde você estava? Perguntei assim que ficamos sozinhos no quintal dos fundos. Trabalhando, mulher. Precisei ir até Belém resolver uns negócios da madeireira. A mentira saía tão fácil da boca dele que quase acreditei. Quase. Mas algo havia mudado em mim naquela semana de abandono. Uma força que não sabia que tinha começou a se manifestar. Não mente para mim, Valdemir. Sei que não foi a trabalho. A madeireira disse que você pediu folga. Ele hesitou. Passou a mão pelo cabelo desgrenhado, desviou o olhar. Finalmente, soltou um suspiro pesado. Tá certo. Fui resolver umas coisas minhas. Mas agora voltei e quero que você venha para casa. Não fica bem uma mulher casada na casa do pai. Voltei. Que escolha eu tinha? Estava no 7º mês de gravidez, sem trabalho, sem dinheiro próprio, numa época em que mulher separada era vista como fracassada. E apesar de tudo, ainda havia dentro de mim uma chama teimosa de esperança, de que tudo pudesse voltar a ser como antes. Mas nada voltou. Valdemir agora mal disfarçava suas saídas, seus sumiços. O dinheiro do mês vinha cada vez mais curto. E eu, com a barriga pesada e o coração mais pesado ainda, tentava manter a casa funcionando, preparar o enxoval do bebê com os poucos recursos que tinha, acreditar que quando a criança nascesse, o pai voltaria a ser o homem por quem me apaixonei. Foi no início do 8º mês que descobri toda a verdade. Não por ele, que jamais teria coragem de me contar, mas por Dona Josefa, uma vizinha que trabalhava na limpeza da madeireira. Minha filha, ela me disse uma tarde, com aquele olhar de pena que aprendi a odiar. Preciso te contar uma coisa, porque não aguento mais ver você sofrendo sem saber. Seu marido está vivendo um caso com a secretária nova da madeireira, uma tal de Marlene que veio de Belém. Todo mundo lá sabe. Dizem até que ela está esperando que ele largue você depois que o bebê nascer. O mundo parou naquele instante. Mesmo já suspeitando, mesmo já sentindo no ar que algo estava muito errado, ouvir a verdade dita assim, clara e crua, foi como levar um tiro no peito. Lembro de ter sentido uma dor aguda na barriga, de ter me apoiado na parede para não cair, de ter visto pontos pretos dançando na minha frente. Mas não caí, não desmaiei, não gritei nem chorei. Algo dentro de mim se fechou, como uma porta batendo com força durante uma tempestade. Agradeci a Dona Josefa pela coragem de me contar. Entrei em casa, sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, em silêncio, acariciando minha barriga, pensando no que faria a seguir. Naquela mesma noite, quando Valdemir chegou,
milagrosamente cedo para os padrões das últimas semanas, encontrou a janta pronta na mesa, a casa arrumada e eu sentada na sala como se nada tivesse acontecido. Não toquei no assunto. Não joguei na cara dele o que sabia. Algo me dizia para esperar, para planejar, para proteger acima de tudo aquela vidinha que crescia dentro de mim. Nos dias que se seguiram, minha saúde piorou consideravelmente. A pressão subia a níveis alarmantes. Tinha dores de cabeça que me deixavam de cama, inchaços que deformavam meus pés e mãos. Dona Raimunda, vendo meu estado, falou a palavra que eu temia ouvir. É pré-eclâmpsia, minha filha. Muito perigoso para você e para o bebê. Vai precisar de repouso absoluto até o parto. E talvez tenha que ir para o hospital em vez de ter em casa como planejamos. Hospital era luxo que eu não podia pagar. Valdemir, quando soube do diagnóstico, apenas deu de ombros e disse que mulher é assim mesmo, fica doente à toa. Cada dia que passava, ficava mais claro que eu estava sozinha naquela jornada. Só eu e meu bebê contra o mundo. Foi minha família que me salvou mais uma vez. Meu pai e minhas irmãs se revezavam para cuidar de mim. Traziam comida pronta, lavavam minhas roupas, me ajudavam com o banho quando eu mal conseguia ficar de pé. Valdemir parecia aliviado por não ter que lidar com uma esposa doente, aproveitando a presença da minha família para sumir ainda mais. E assim, entre dores físicas e feridas na alma, cheguei ao 9º mês de gravidez. Grande, pesada, inchada, mas com uma determinação que não sabia possuir. Decidira que, assim que o bebê nascesse e eu recuperasse as forças, iria embora. Voltaria para a casa do meu pai, recomeçaria a vida, criaria meu filho longe daquele homem que havia se revelado tão diferente do que aparentava ser. O que eu não sabia é que o destino tinha planos muito mais cruéis para mim. Planos que transformariam para sempre minha vida, minha alma, minha visão do mundo. O pior ainda estava por vir. E eu, inocente, não poderia jamais imaginar o horror que me aguardava naquela casinha à beira do rio, no dia em que meu filho decidiu vir ao mundo. Foi numa tarde quente de outubro que senti as primeiras contrações. Leves no início, como uma cólica que vai e vem. Estava sozinha em casa. Valdemir tinha saído cedo. E como já era costume, não disse para onde ia nem quando voltaria. Tentei não entrar em pânico. Afinal, Dona Raimunda havia me explicado que as primeiras contrações do trabalho de parto podiam durar horas, até dias para algumas mulheres. Mandei o filho da vizinha chamar minha irmã Sebastiana. Ela chegou rápido, avaliou minha situação e decidiu ficar comigo até o processo avançar mais. Ainda tá no começo, Claudinete. O bebê não vai nascer tão já. Vamos esperar mais um pouco antes de chamar a parteira. As horas foram passando, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Santarém com aquele alaranjado que só quem vive na Amazônia conhece. As contrações aumentaram de intensidade, mas ainda estavam espaçadas. Sebastiana preparou um chá de canela para esquentar o corpo e ajudar no trabalho de parto. Quando a noite caiu completamente, Valdemir apareceu. Entrou cambaleando, cheirando a cachaça e perfume barato de mulher. Sebastiana fechou a cara na hora, mas eu fiz sinal para ela não dizer nada. Não queria confusão, não naquele momento tão importante. "O que essa mulher está fazendo aqui?" perguntou ele apontando para minha irmã. "Estou em trabalho de parto, Valdemir", respondi calmamente. "O bebê vai nascer hoje ou amanhã." Ele pareceu genuinamente surpreso, como se tivesse esquecido completamente que eu estava para dar à luz a qualquer momento. Ficou ali parado, olhando para minha barriga enorme como se a visse pela primeira vez. "Vou buscar mais água quente", disse Sebastiana, saindo para o quintal onde ficava o poço, mas na verdade, dando um tempo para nós dois. Assim que ficamos sozinhos, Valdemir se aproximou da cama onde eu estava deitada. Seu rosto tinha uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e determinação que me causou um calafrio imediato. "Então o moleque resolveu nascer hoje?" perguntou, a voz baixa e ameaçadora. "Sim", respondi, sentindo uma contração mais forte me atravessar. "Acho que até de manhã ele tá aqui." Valdemir sentou na beirada da cama e ficou me observando de um jeito que me fez encolher instintivamente.
Seus olhos estavam diferentes, como se algo escuro tivesse tomado conta dele. Quando falou novamente, sua voz era apenas um sussurro. Sabe, Claudinete, eu não queria esse filho. Nunca quis. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Mesmo depois de todos os sinais, de toda a traição e abandono, ouvir aquilo dito tão claramente me destruiu por dentro. O que você está dizendo, Valdemir? É seu filho. Não quero saber. Já tenho outros planos agora. Uma vida nova me esperando. Foi então que ele confessou tudo. Como conheceu Marlene no segundo mês da minha gravidez. Como se apaixonou por ela. Como planejavam fugir juntos para Manaus assim que conseguissem dinheiro suficiente. Falou sem emoção, como quem conta sobre o tempo ou o preço da farinha no mercado. E você vai me deixar? Com um recém-nascido? Perguntei, as lágrimas finalmente vencendo minha resistência. Isso não é problema meu, respondeu friamente. Você tem família, tem teu pai, tuas irmãs, se vira. Senti outra contração, mais forte que as anteriores. Gemi de dor, mas Valdemir não se moveu para me ajudar. Apenas continuou ali, me encarando com aqueles olhos vazios de qualquer compaixão. Agora a Marlene também está esperando um filho meu. Ele soltou como quem joga uma bomba e espera ver a explosão. 3 meses já. Um filho que eu quero, com uma mulher que eu escolhi de verdade. A dor que senti naquele momento não era apenas física. Era uma dor na alma, uma ferida que parecia não ter fundo. Entre contrações cada vez mais intensas, tentei assimilar aquela revelação devastadora. Não apenas me traía, mas ia construir com outra a família que me prometeu. Então é por isso que você começou a me tratar assim? Porque arrumou outra mulher? Ele deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia demais para precisar ser dita. Nesse momento, ouvi Sebastiana voltando do quintal. Valdemir se levantou rapidamente. Vou sair, anunciou. Tenho coisas para resolver. Sair? Mas sua mulher tá tendo um filho, protestou minha irmã, incrédula. Isso é coisa de mulher. Vocês se viram. E saiu, batendo a porta com força. Sebastiana veio correndo para meu lado, encontrando-me em prantos, tanto pela dor física das contrações, quanto pela dor emocional da rejeição absoluta. O que aquele desgraçado te disse? Perguntou, segurando minha mão. Entre soluços e gemidos de dor, contei tudo. Sobre a outra mulher, sobre o outro filho que estava a caminho, sobre como ele planejava nos abandonar. Sebastiana ouviu tudo em silêncio, o rosto endurecendo a cada palavra. Vou chamar o pai, decidiu ela. Você não pode ficar sozinha com esse homem hoje. Ele não tá normal. Mas eu, numa mistura de orgulho ferido e esperança tola, pedi que não o fizesse. Não, Sebastiana, essa é minha casa ainda, meu marido ainda, por pior que seja. Quero ter meu filho aqui, como planejei. Amanhã a gente resolve o resto. Relutante, ela concordou. Mandou o menino da vizinha buscar Dona Raimunda, a parteira, e ficou comigo enquanto as contrações aumentavam. A noite avançou lenta como uma jangada contra a maré. Dona Raimunda chegou, examinou-me e confirmou que o parto estava progredindo bem, mas ainda demoraria algumas horas. Primeira barriga sempre é mais demorada, minha filha, explicou ela, preparando seus apetrechos. Mas tá tudo certo com o bebê. Tá na posição certa. Só falta descer mais um pouquinho. Por volta da meia-noite, Sebastiana precisou ir em casa, ver os próprios filhos que tinha deixado com uma vizinha. Prometeu voltar em menos de 1 hora. Dona Raimunda aproveitou para descansar um pouco na cadeira da sala, já que o parto parecia que só aconteceria pela manhã. Fiquei sozinha no quarto, balançando o corpo para aliviar as dores que vinham em ondas cada vez mais fortes. Foi quando ouvi a porta da frente abrir. Pensei que fosse Sebastiana voltando, mas o passo pesado e o cheiro forte de cachaça me disseram que era Valdemir. Ele entrou no quarto cambaleando mais do que antes, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado. Ainda não pariu essa criança? Perguntou, a voz arrastada pela bebida. O bebê vai nascer só de manhã, respondi, tentando manter a calma. Vai dormir, Valdemir. Você tá bêbado. Ele se aproximou da cama, oscilando. Sua expressão era uma máscara de raiva e ressentimento que me causou medo instantâneo.
Tentei chamar por Dona Raimunda, mas minha voz saiu fraca demais para acordá-la na sala. Sabe o que eu pensei hoje? Disse ele, sentando pesadamente na beirada da cama. Pensei que se esse moleque não nascer, eu não vou precisar pagar pensão nenhuma. Posso ir embora livre. Um alarme soou na minha cabeça. Havia algo na voz dele, no olhar, que ia além da bebedeira costumeira. Havia uma intenção sombria que me gelou o sangue. Valdemir, sai daqui. Deixa eu descansar. A parteira tá na sala. Minha irmã já tá voltando. Ele riu. Um riso sem humor que me arrepiou até a alma. A velha tá dormindo que nem uma pedra. E sua irmã vai demorar. Temos tempo. O que aconteceu nos minutos seguintes é difícil de contar, mesmo depois de tantos anos. Como um animal acuado, Valdemir se transformou em algo que eu não reconhecia mais. Não era o homem por quem me apaixonei. Não era nem mesmo o marido distante dos últimos meses. Era uma criatura dominada por um ódio que eu não compreendia. Uma maldade que parecia vir das profundezas. Ele me agarrou com força, tapando minha boca para que eu não gritasse. Seu peso sobre minha barriga enorme me causou uma dor aguda, imediata. Tentei lutar, mas entre as contrações e meu corpo debilitado pela gravidez difícil, estava fraca demais para resistir. Se esse moleque nascer morto, ninguém vai poder me culpar. Sussurrou em meu ouvido enquanto pressionava ainda mais forte minha barriga. Vão dizer que foi complicação do parto. Acontece o tempo todo. O terror que senti naquele momento é indescritível. Não era apenas minha vida em perigo, mas a do meu filho inocente, que nem tinha visto o mundo ainda. Reuni toda a força que me restava e consegui morder a mão que cobria minha boca. Gritei o mais alto que pude. Valdemir, enfurecido, me deu um tapa forte que fez minha visão escurecer. Senti um gosto metálico de sangue na boca. Ouvi passos apressados, Dona Raimunda finalmente acordando com meu grito. Mas antes que ela chegasse ao quarto, Valdemir desferiu um golpe na minha cabeça que me fez perder os sentidos. A escuridão me envolveu como um manto pesado. A última coisa que senti foi uma dor dilacerante na barriga e a sensação horrível de algo morno escorrendo entre minhas pernas. Depois, nada. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando voltei a mim, estava num ambiente diferente. Paredes brancas, cheiro de remédio, vozes distantes. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesar toneladas. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais para produzir sons. Uma enfermeira notou que eu havia acordado e se aproximou da cama. Calma, dona. A senhora está no hospital de Santarém. Não força, perdeu muito sangue. Hospital? Como tinha chegado ali? E meu bebê? Tentei perguntar, mas só consegui emitir um gemido fraco. A enfermeira pareceu entender minha angústia. Vou chamar o doutor. Ele vai explicar tudo. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Fragmentos de memória voltavam como flashes dolorosos. Valdemir bêbado, a agressão, a dor aguda, o sangue. Meu coração acelerou tanto que achei que explodiria no peito. Finalmente, um médico jovem entrou no quarto. Tinha olheiras profundas e uma expressão grave que me disse tudo antes mesmo que ele falasse. Senhora Claudinete, começou ele, a voz controlada e profissional. A senhora sofreu um descolamento de placenta severo, provavelmente causado por trauma físico. Quando chegou aqui, estava com hemorragia intensa e pressão arterial quase indetectável. Fiz um esforço sobre-humano para formar as palavras que precisava dizer. Meu bebê? O médico baixou os olhos por um instante e aquele gesto simples confirmou meu pior pesadelo. Sinto muito. Não conseguimos salvar a criança. Era um menino. O mundo desabou sobre mim naquele instante. Uma dor que não era física, embora meu corpo todo doesse, me atravessou como uma lança. Meu filho, meu menino que eu já amava com cada célula do meu ser, tinha partido sem que eu pudesse segurá-lo nos braços, sem que pudesse ver seu rostinho, sem que pudesse dizer o quanto era amado. As lágrimas vieram, queimando como ácido. Chorei até não ter mais forças, até que a exaustão me levou de volta à escuridão misericordiosa da inconsciência. Nas horas e dias que se seguiram, soube aos poucos o que tinha acontecido. Foi Sebastiana quem me contou, sentada ao lado da minha cama de hospital,
segurando minha mão com força, como se temesse que eu também escorregasse para longe como meu filho tinha feito. Quando ela voltou a casa naquela noite, encontrou Dona Raimunda desesperada, tentando estancar o sangue que jorrava entre minhas pernas. Valdemir tinha desaparecido. Um vizinho, ouvindo a confusão, ajudou a me carregar até uma carroça que me trouxe às pressas para o hospital. "E Valdemir?" perguntei, a voz ainda fraca. "Sumiu", respondeu Sebastiana, os olhos duros de ódio. "Pegou as coisas dele e desapareceu. A polícia está procurando, mas até agora nada." Naquele momento, deitada naquela cama de hospital, mais morta do que viva, algo dentro de mim mudou para sempre. O amor que um dia senti por Valdemir se transformou em algo escuro e venenoso, uma sede de justiça. Ou seria vingança, que me consumia por dentro. "Ele matou meu filho", sussurrei, as lágrimas secando em trilhas de sal no meu rosto. "Matou nosso filho de propósito." Sebastiana apertou minha mão com mais força. "Sei disso, irmã. E ele vai pagar. Papai já foi na delegacia, contou tudo. Estão procurando ele na cidade toda." Mas Valdemir tinha desaparecido como fumaça. Provavelmente fugiu com aquela Marlene, como já planejava fazer. Deixou para trás uma mulher quebrada e um filho que nunca chegou a respirar o ar do mundo. Fiquei 2 semanas no hospital. Meu corpo se recuperava lentamente, mas minha alma parecia irremediavelmente ferida. Os médicos disseram que eu quase morri, que foi um milagre ter sobrevivido à hemorragia. Milagre, eles chamavam. Eu me perguntava que tipo de milagre era esse que me deixava viva enquanto levava meu filho. Quando finalmente recebi alta, meu pai e minhas irmãs me levaram para a casa da infância. Montaram um quarto para mim, cuidaram de cada detalhe, se revezavam para nunca me deixar sozinha. Mas a solidão que eu sentia não era algo que a presença deles pudesse curar. Era um vazio profundo, um buraco negro que parecia sugar toda a luz e esperança da minha vida. As noites eram as piores. Acordava gritando, sonhando com meu bebê, que nunca pude embalar, vendo o rosto contorcido de ódio de Valdemir, sentindo novamente a dor lancinante daquela noite. Meu pai, já velho, mas ainda forte, sentava ao lado da minha cama e segurava minha mão até que eu conseguisse voltar a dormir. "Vai passar, minha filha", ele dizia, a voz embargada pela emoção que homens daquela geração raramente mostravam. "Um dia essa dor vai ser menor." Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que algum dia acordaria sem sentir aquele peso esmagador no peito, sem ver o rostinho imaginado do meu filho a cada vez que fechava os olhos. Mas naqueles primeiros meses parecia impossível. A polícia procurou Valdemir por toda Santarém. Depois expandiu a busca para cidades vizinhas. Nada. Era como se a terra tivesse engolido ele e a tal Marlene. Alguns diziam que tinham fugido para Manaus, outros que para o Nordeste, outros ainda que haviam atravessado a fronteira para a Guiana. Cada novo boato trazia um breve lampejo de esperança de que a justiça seria feita, seguido pela decepção amarga quando se provava apenas mais um rumor sem fundamento. Aos poucos, muito lentamente, comecei a encontrar uma rotina. Ajudava em casa, voltei a cozinhar os pratos simples que sempre gostei de fazer, passava horas na beira do rio apenas observando a água correr, levando para longe pedaços da minha dor a cada onda. Foi numa dessas tardes à beira do Tapajós que tomei uma decisão. Estava sentada num tronco caído, observando o pôr do sol tingir as águas de dourado e vermelho, quando uma clareza súbita me atingiu. Eu não podia passar o resto da vida consumida pelo ódio e pela dor. Meu filho não iria querer isso para a mãe dele. De alguma forma, precisava encontrar um caminho para seguir em frente, para transformar aquele sofrimento em algo que não me destruísse por completo. Mas como? Como superar a perda mais profunda que uma mulher pode experimentar, agravada pela traição e pela violência? Como perdoar o imperdoável? Como encontrar sentido num mundo que havia se tornado tão escuro e cruel? A resposta viria de um lugar que eu menos esperava e transformaria completamente minha vida, me dando forças para não apenas sobreviver, mas eventualmente florescer novamente, mesmo com todas as cicatrizes que carregaria para sempre na alma.
A resposta para minhas perguntas começou a aparecer num domingo de manhã, 3 meses depois da tragédia. Eu ainda vivia na casa do meu pai, ainda acordava todas as noites com pesadelos, ainda carregava aquela dor que parecia não ter fim. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. A igrejinha de São Sebastião ficava a poucos quarteirões da nossa casa. Desde pequena, ia à missa aos domingos, mais por tradição familiar que por fé verdadeira. Depois de perder meu filho, parei de ir. Não conseguia entender que Deus permitiria tamanha crueldade. Não queria ouvir sobre misericórdia divina quando não havia misericórdia no meu coração. Apenas um desejo amargo de vingança. Naquela manhã, porém, acordei com uma vontade inexplicável de ir à igreja. Não contei a ninguém. Apenas me vesti em silêncio e saí antes que alguém pudesse me questionar. As ruas de Santarém estavam quietas, o sol ainda começando a esquentar o dia. Caminhei devagar, sentindo o vento do rio no rosto, ouvindo os passarinhos cantarem como se o mundo não estivesse despedaçado. A igreja estava quase vazia quando entrei. Apenas algumas senhoras idosas rezando o terço antes da missa, o sacristão arrumando os objetos no altar, uma menina colocando flores nos vasos laterais. Sentei no último banco, escondida nas sombras, sem saber exatamente por que tinha vindo ou o que esperava encontrar ali. A missa começou, e eu apenas observava, distante, como se assistisse a uma cena de um filme que não me dizia respeito. O padre era novo na paróquia, jovem ainda, com sotaque que denunciava sua origem no sul do país. Suas palavras flutuavam ao meu redor sem realmente me tocarem, até que ele começou a homilia. Hoje quero falar sobre a dor, disse ele, olhando diretamente para a congregação pequena. Não a dor física, que é passageira, mas aquela dor profunda da alma que parece não ter cura nem fim. Foi como se ele falasse diretamente comigo, como se pudesse ver através das minhas roupas escuras até a ferida aberta que eu carregava. Muitos de nós aqui conhecem essa dor, continuou. A dor da perda, a dor da traição, a dor de sonhos destruídos. E muitos se perguntam, onde está Deus nessa dor? Por que Ele permite que soframos assim? Senti lágrimas silenciosas começarem a escorrer pelo meu rosto. Eram as mesmas perguntas que eu fazia todas as noites, encarando o teto do meu quarto, sem nunca encontrar respostas. A verdade mais difícil de aceitar é que às vezes não há resposta, disse o padre, sua voz gentil, mas firme. Às vezes a dor simplesmente existe, como resultado das escolhas humanas, da imperfeição do mundo, da liberdade que nos foi dada para fazer o bem ou o mal. Ele fez uma pausa, olhando agora para um ponto acima de nossas cabeças, como se buscasse as palavras certas. Mas há uma verdade ainda maior. A dor não precisa nos definir para sempre. Ela nos marca, sim, nos transforma, certamente. Mas não precisa ser o fim da nossa história. Algo naquelas palavras simples penetrou a armadura de amargura que eu havia construído ao meu redor. Não foi uma revelação súbita, nem uma cura milagrosa para meu sofrimento. Foi apenas uma pequena fresta de luz numa sala que havia permanecido em total escuridão por meses. Quando a missa terminou, fiquei sentada enquanto todos saíam. Não queria encontrar vizinhos, responder perguntas, receber olhares de pena. Queria apenas ficar ali, na quietude da igreja vazia, tentando entender o que tinha mudado dentro de mim. O padre deve ter notado minha hesitação. Depois que todos saíram, ele se aproximou do banco onde eu estava, sem pressa, dando-me espaço para recusar sua presença se eu quisesse. "Posso me sentar?" perguntou simplesmente. Assenti sem palavras. "Não nos conhecemos ainda", disse ele. "Sou Padre Miguel. Cheguei a Santarém há apenas 2 meses. Eu sou Claudinete", respondi, a voz rouca de tanto silêncio. "Você parece estar carregando um peso muito grande, Claudinete. Não sei o que foi. Se a gentileza em sua voz, se o fato dele ser um estranho sem ideias preconcebidas sobre mim, ou simplesmente porque estava na hora de as palavras saírem. Mas comecei a falar. Contei tudo, desde o namoro com Valdemir até a noite terrível em que perdi meu filho. Falei da minha raiva, do meu desejo de vingança, do vazio que sentia onde antes havia apenas amor e esperança. Padre Miguel apenas ouviu, sem interromper, sem julgar, sem oferecer platitudes religiosas
ou consolos fáceis. Quando terminei, exausta e vazia como um copo, do qual se bebeu até a última gota, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Sua dor é legítima, Claudinete, disse finalmente. Sua raiva também. Não vou te dizer para perdoar o que parece imperdoável, nem para encontrar sentido onde não parece haver nenhum. Sua honestidade me surpreendeu. Esperava os conselhos habituais sobre perdão e aceitação da vontade divina que tantas pessoas bem-intencionadas já haviam tentado me oferecer. O que vou te dizer é apenas isto: você não está sozinha na sua dor. E talvez, apenas talvez, ao compartilhá-la, ela se torne um pouco mais leve de carregar. Foi assim que, sem planejamento ou intenção consciente, comecei a frequentar a igrejinha de São Sebastião novamente. Não por devoção recuperada ou fé renovada, mas pela simples necessidade humana de comunidade, de pertencimento, de um lugar onde pudesse existir sem precisar explicar minha tristeza. Aos domingos, após a missa, sentava com Padre Miguel por alguns minutos. Às vezes falávamos sobre minha perda, outras vezes sobre coisas cotidianas e simples. Ele nunca pressionou por um progresso espiritual, nunca cobrou que eu superasse meu luto num cronograma conveniente. Apenas ofereceu presença e escuta, presentes mais raros e valiosos do que eu poderia imaginar. Foi por intermédio dele que conheci Dona Zuleika, uma senhora de seus 70 anos que liderava um pequeno grupo de oração e caridade na paróquia. Diferente de muitos religiosos que conheci na vida, Dona Zuleika não falava muito sobre Deus, mas agia como se ele estivesse presente em cada gesto de bondade. Venha nos ajudar na quinta-feira, convidou ela após uma missa, cerca de 2 meses depois da minha primeira conversa com Padre Miguel. Estamos organizando cestas básicas para as famílias do alagado. Meu primeiro instinto foi recusar o que eu, quebrada e amarga, poderia oferecer a outros, mas algo na simplicidade do convite, na ausência de pressão ou expectativas, me fez aceitar. Na quinta-feira seguinte, me juntei a um pequeno grupo de mulheres no salão paroquial. Organizamos alimentos doados, separamos roupas, empacotamos materiais escolares para crianças. Trabalhei em silêncio a maior parte do tempo, ainda desconfortável com a ideia de socializar, de fingir normalidade quando nada em mim se sentia normal. Mas aos poucos, semana após semana, algo começou a mudar. Não era que minha dor diminuísse. Ela ainda estava lá, profunda e real. Mas comecei a perceber que havia espaço para outras coisas além dela. Pequenos momentos de propósito quando conseguíamos juntar recursos suficientes para ajudar uma família a mais. Breves instantes de conexão quando outra voluntária compartilhava uma história, uma preocupação, uma receita. Você tem mãos boas para organizar, comentou Dona Zuleika certo dia, observando como eu arrumava metodicamente as doações. Poderia me ajudar com os registros da próxima vez? Assim, sem grandes declarações ou momentos dramáticos, fui lentamente reaprendendo a existir no mundo. A tragédia não me definiu menos, mas comecei a perceber que ela não precisava ser a única coisa que me definia. Enquanto isso, a vida em Santarém seguia seu curso. A busca por Valdemir esfriou com o tempo, como era de se esperar. Ocasionalmente surgiam rumores, alguém que jurava tê-lo visto em Belém, ou Manaus, ou até mesmo no Maranhão. Cada nova informação reacendia brevemente minha sede de justiça, mas logo a chama diminuía diante da ausência de provas concretas. Meu pai, preocupado com meu futuro, tentou algumas vezes me apresentar a homens de respeito da cidade. Um comerciante viúvo, um funcionário público, um primo distante que havia voltado recentemente para Santarém. Recusei todas as tentativas com gentileza, mas firmeza. A ideia de confiar novamente, de abrir meu coração para a possibilidade de mais dor, parecia impossível naquele momento. Você ainda é jovem, filha, insistia ele. Tem toda a vida pela frente. Sei disso, pai, respondia eu. Mas preciso reconstruir essa vida do meu jeito, no meu tempo. E assim fiz. 1 ano após perder meu filho, consegui um emprego na pequena escola municipal do bairro. Não como professora, não tinha formação para isso, mas como auxiliar administrativa. Organizava documentos, atendia pais, cuidava das matrículas. Um trabalho simples,
mas que me dava propósito e, mais importante, independência financeira. Saí da casa do meu pai e aluguei um quarto nos fundos da casa de uma senhora idosa. Era pequeno, mas só meu. Um espaço onde podia chorar quando precisasse, sem preocupar ninguém. Onde podia ter minhas coisas arrumadas do meu jeito. Onde podia começar a reconstruir algum sentido de identidade além da tragédia que havia me definido. Meu trabalho na escola me colocou em contato diário com crianças. No início, isso era doloroso. Cada rostinho me lembrava do filho que nunca conheci, do futuro que me foi roubado. Mas aos poucos, aquelas crianças começaram a curar algo em mim. Sua energia, sua curiosidade, sua capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples, tudo isso foi como um bálsamo para minha alma ferida. Uma menina em particular, Rosinha, de apenas 6 anos, filha de mãe solteira que trabalhava o dia todo, começou a me procurar nos intervalos. Sentava-se perto da minha mesa, desenhava, contava histórias elaboradas sobre princesas e dragões. Às vezes apenas ficava ali em silêncio confortável. "Por que você sempre parece triste, tia?" perguntou ela um dia, com aquela franqueza que só as crianças possuem. A pergunta me pegou desprevenida. Achava que estava escondendo bem meus sentimentos, mantendo uma fachada de normalidade. "Porque perdi alguém que amava muito", respondi simplesmente, sem entrar em detalhes. Ela assentiu com a seriedade de uma velha sábia. "Minha mãe também. Meu pai foi embora quando eu era bebê. Ela chora às vezes quando acha que não estou vendo." Algo naquela observação inocente me atingiu profundamente. Eu não era a única a sofrer. Não era a única a carregar o peso do abandono, da perda, dos sonhos desfeitos. Em cada casa, em cada família, havia histórias de dor, algumas talvez tão pesadas quanto a minha, outras diferentes, mas todas reais. Rosinha se tornou uma presença constante no meu dia a dia. Comecei a ajudá-la com as lições depois da aula, esperando sua mãe chegar do trabalho. Logo, outras crianças se juntaram a nós, filhos de pais que trabalhavam até tarde, que não tinham com quem ficar, que precisavam de um pouco mais de atenção do que a escola lotada podia oferecer durante o horário regular. Sem planejar, me vi criando um pequeno grupo de reforço escolar. A diretora, vendo o benefício para as crianças, ofereceu uma sala vazia no período da tarde. Os pais, gratos por terem onde deixar os filhos com segurança, começaram a contribuir com o que podiam. Uma dúzia de ovos, um peixe fresco, algumas frutas do quintal. Estava tão ocupada com meu novo propósito que quase não percebi quando o segundo aniversário da morte do meu filho chegou. A data ainda doía, claro. Ainda passei a noite em claro, lembrando de cada detalhe daquela tragédia. Mas pela manhã, quando o sol nasceu, as crianças estavam me esperando. Precisavam de mim. E eu, percebi com surpresa, precisava delas. Foi naquele dia, enquanto ajudava um menino a formar suas primeiras palavras, que tomei uma decisão. Iria me formar professora. Não seria fácil. Teria que estudar à noite, trabalhar durante o dia, economizar cada centavo. Mas agora tinha um objetivo. Algo para direcionar minha energia além da dor e da raiva. Conversei com Padre Miguel sobre minha decisão. Ele não apenas me apoiou, mas me ajudou a encontrar informações sobre cursos noturnos em Santarém, sobre bolsas de estudo, sobre como me preparar para os exames de admissão. "Você está transformando sua dor em propósito", disse ele. "Não há cura mais poderosa que essa." Nos anos que se seguiram, minha vida encontrou um novo ritmo. Trabalhava na escola durante o dia, estudava à noite, continuava com meu grupo de reforço escolar nas horas vagas. Não era uma vida fácil, mas tinha sentido, direção, propósito. A dor da perda nunca desapareceu completamente, como poderia, mas se tornou uma parte da minha história, não toda ela. De tempos em tempos, ainda surgiam notícias sobre Valdemir, alguém que o viu em tal lugar, com tal pessoa. Uma vez, cerca de 5 anos após a tragédia, um comerciante de Santarém voltou de uma viagem a Belém jurando ter visto Valdemir trabalhando como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Meu pai e meu cunhado foram até lá investigar, mas quando chegaram, o homem que se parecia com ele já havia deixado o emprego.
Cada uma dessas falsas esperanças reabria brevemente a ferida, me fazia questionar se algum dia haveria justiça. Mas aos poucos, a necessidade de vingança foi perdendo força. Não porque o que Valdemir fez fosse menos terrível, mas porque percebi que viver consumida pelo ódio era permitir que ele continuasse destruindo minha vida, mesmo à distância. Em 1978, 10 anos após perder meu filho, me formei como professora. Foi uma das noites mais importantes da minha vida. Meu pai, já idoso, mas ainda forte, chorou abertamente quando recebi meu diploma. Minhas irmãs organizaram uma pequena festa de formatura no quintal de casa, com bolo, refrigerante e a presença das pessoas que haviam se tornado importantes na minha nova vida. Padre Miguel, Dona Zuleika, colegas de trabalho, alguns pais e crianças do grupo de reforço. Naquela mesma noite, a diretora da escola onde trabalhava me ofereceu uma posição como professora efetiva para o ano seguinte. Finalmente, poderia estar em sala de aula oficialmente, não apenas como auxiliar ou voluntária. A menina tímida de Santarém, que quase teve sua vida completamente destruída pela crueldade de um homem, agora se tornava educadora, com a chance de influenciar positivamente a vida de dezenas de crianças a cada ano. Seu filho estaria orgulhoso, disse Sebastiana enquanto me abraçava na festa. Foi a primeira vez em anos que alguém mencionava diretamente meu bebê perdido. E, surpreendentemente, não doeu como eu esperava. Houve tristeza, sim, mas também uma sensação estranha de continuidade, como se de alguma forma ele ainda fizesse parte da minha história, da pessoa que eu me tornava. Acho que sim, respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. Acho que sim. A vida continuou seu curso. Me tornei conhecida em Santarém como professora Claudinete, dedicada especialmente às crianças com mais dificuldades, aquelas que outros professores às vezes desistiam. Talvez porque eu mesma soubesse o que era sentir-se quebrada e abandonada, tinha paciência especial com os pequenos que carregavam suas próprias feridas invisíveis. Meu pai faleceu em 1982, dormindo tranquilamente em sua rede, como sempre dizia que queria partir. Senti sua falta terrivelmente, mas havia aprendido a conviver com a perda de uma forma que não me destruísse completamente. Suas últimas palavras para mim, na noite anterior, foram: "Você me deu orgulho, filha, mais do que pode imaginar." Nos anos que se seguiram, Santarém mudou, o Brasil mudou, eu mudei. A cidade cresceu, ganhou asfalto em mais ruas, energia elétrica chegou a bairros antes esquecidos. O país passou pela ditadura, pela redemocratização, por crises econômicas e políticas. E eu? Continuei ensinando, continuei buscando sentido no trabalho com as crianças, continuei construindo uma vida que, se não era exatamente o que sonhei na juventude, tinha seu próprio valor e beleza. Nunca mais me casei. Não por falta de oportunidades, com o tempo, surgiram homens bons e decentes que demonstraram interesse. Mas algo em mim não conseguia dar esse passo novamente. Não era apenas medo da traição ou do abandono. Era como se aquela parte da minha vida tivesse sido vivida, encerrada. E agora eu estivesse em um capítulo diferente. Tinha minhas crianças na escola, minhas amigas da igreja, minhas irmãs e sobrinhos. Era uma família diferente da tradicional, mas ainda assim, uma família. Quanto a Valdemir, eventualmente as notícias cessaram por completo. Ninguém mais dizia tê-lo visto. Ninguém trazia rumores sobre seu paradeiro. Era como se tivesse desaparecido da face da terra, ou, ao menos, da nossa região do mundo. Por muitos anos, isso me incomodou profundamente. A ausência de justiça, de fechamento, de respostas para as perguntas que me atormentavam. Até que um dia, por volta de 1995, quando já estava com meus 43 anos e mais de 2 décadas haviam se passado desde a tragédia, recebi uma visita inesperada na escola. Era um homem de meia-idade, bem vestido, com um sotaque que denunciava suas origens no sul do país. "Professora Claudinete?" perguntou ele, parado na porta da minha sala de aula vazia após o término das aulas. "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" Ele hesitou, visivelmente nervoso, antes de continuar. "Meu nome é Roberto. Sou investigador particular. Fui contratado para encontrá-la." Meu coração disparou no peito. Seria possível?
Depois de tanto tempo? Contratado por quem? Perguntei, a voz subitamente seca. Por uma mulher chamada Marlene. Ela morreu há 3 meses de câncer. Mas antes de partir, me pediu para encontrá-la e entregar isso. Ele estendeu um envelope amarelado, levemente amassado nas bordas. Peguei-o com mãos trêmulas, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Ela me disse para lhe dizer apenas isto. Ele pagou pelo que fez, de formas que você nem imagina. E ela sente muito pelo seu filho. Fiquei paralisada, segurando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Marlene, a mulher por quem Valdemir me abandonou, por quem ele matou nosso filho. A mulher que estava grávida dele quando ele desapareceu da minha vida. Obrigada, consegui dizer finalmente. Posso perguntar, ela disse algo sobre Valdemir? O homem balançou a cabeça. Apenas que ele morreu há muitos anos. Não entrou em detalhes e não era meu trabalho perguntar. Apenas prometeu me pagar bem para encontrá-la e entregar esse envelope, independente do tempo que levasse. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha na sala de aula por muito tempo, olhando para o envelope fechado, tentando reunir coragem para abri-lo. O que poderia conter? Confissões, explicações, mentiras? Depois de tantos anos, que diferença faria? Finalmente, com dedos ainda trêmulos, abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma fotografia desbotada. A foto mostrava um menino de uns 3 ou 4 anos sorrindo para a câmera com os mesmos olhos de Valdemir. A carta dizia: Claudinete, quando você ler isto, já terei partido. Talvez seja melhor assim. Não mereço seu perdão, nem o estou pedindo. Apenas sinto que preciso contar a verdade antes de ir. Valdemir me contou tudo naquela noite. Chegou em casa bêbado, as mãos sujas de sangue, dizendo que tinha resolvido o problema. Fiquei horrorizada quando entendi o que ele havia feito. Aquela mesma noite, fugimos de Santarém. Não por amor, como talvez você tenha imaginado, mas porque eu tinha medo dele. Medo do que ele poderia fazer comigo e com o bebê que eu esperava se eu ameaçasse denunciá-lo. Nos escondemos em Manaus por alguns anos. Ele bebia cada vez mais, se tornava cada vez mais violento. O filho que dei a ele, Gabriel, na foto, nunca recebeu o amor de pai que merecia. Valdemir dizia que o menino não se parecia com ele, que talvez nem fosse seu. Em 1975, durante uma briga particularmente violenta, ele caiu da escada de casa. Bateu a cabeça e morreu na hora. Não chorei sua morte. Como poderia? Ele havia se tornado um monstro, ou talvez sempre tivesse sido. Criei Gabriel sozinha, contando a ele apenas que seu pai havia morrido num acidente. Ele cresceu, se formou, hoje vive no Rio de Janeiro com sua própria família. Nunca soube o que o pai dele fez com você, com seu bebê. Algumas verdades são pesadas demais para carregar. Sei que nada do que eu diga pode reparar o que foi feito. Sei que provavelmente você me odeia tanto quanto a ele e tem todo o direito. Só queria que soubesse que ele não teve uma vida feliz depois do que fez. Que pagou de muitas formas pelo seu crime. E que não passa um dia sem que eu pense no filho que você perdeu por nossa causa. Não peço seu perdão, apenas sua compreensão de que também fui, de certa forma, vítima do mesmo homem que destruiu sua vida. A diferença é que tive a chance de ver meu filho crescer. Uma bênção que você não teve por nossa culpa. Que Deus tenha misericórdia de nós todos. Marlene. Quando terminei de ler, as lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Não eram lágrimas apenas de dor ou raiva, embora esses sentimentos ainda estivessem lá. Eram lágrimas de alívio, de fechamento, de um ciclo que finalmente se completava. Valdemir estava morto. Havia décadas. Não teve a vida feliz que eu imaginava com sua nova família, não escapou completamente das consequências de suas ações. E Marlene havia carregado o peso daquela noite por tanto tempo quanto eu, à sua própria maneira. Olhei para a foto do menino, Gabriel. Meu filho teria quase a mesma idade dele quando a foto foi tirada. Seriam parecidos? Teriam o mesmo sorriso, os mesmos gestos? Perguntas que nunca teriam resposta. Dobrei cuidadosamente a carta, guardei-a junto com a foto no envelope.
Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, olhando pela janela da sala de aula para o pôr do sol sobre Santarém, deixando que um sentimento estranho e inesperado me invadisse. Paz. Não era perdão. Não completamente. Não era esquecimento. Isso seria impossível. Era algo mais complexo, mais nuançado. A compreensão de que a vida raramente se divide em vilões absolutos e vítimas perfeitas. De que a tragédia que marcou minha existência era parte de uma teia mais ampla de dor. Escolhas terríveis e consequências que afetaram muitas vidas além da minha. Naquela noite, voltei para casa e, pela primeira vez em muitos anos, dormi sem sonhar com Valdemir, sem acordar procurando meu filho perdido. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque havia encontrado seu lugar adequado na minha história. Um capítulo doloroso, mas não o livro inteiro. O que eu não sabia, então, era que aquela carta, aquele fechamento inesperado, seria apenas o começo de uma nova fase da minha vida. Uma fase onde eu finalmente estaria pronta para confrontar não apenas o passado, mas também abraçar plenamente o futuro, com todas as possibilidades que ele ainda guardava para mim. Com a carta de Marlene guardada numa caixa de madeira entalhada que meu pai havia feito anos antes, senti que um ciclo se fechava na minha vida. Valdemir estava morto há décadas, a mulher com quem fugiu também já havia partido, e eu finalmente tinha algum tipo de resposta, mesmo que não fosse a justiça que imaginei por tantos anos. Continuei minha vida como professora em Santarém, dedicando-me cada vez mais às crianças com dificuldades de aprendizado. A cidade crescia rapidamente nos anos 90, com a chegada de mais empresas, a expansão do porto, o aumento do turismo ecológico. Santarém já não era mais aquela cidadezinha ribeirinha da minha juventude. Embora o Tapajós ainda corresse majestoso, encontrando-se com o Amazonas naquele espetáculo das águas que sempre me emocionava. Em 1997, aos 45 anos, recebi um convite que mudaria novamente o rumo da minha vida. A Secretaria Municipal de Educação estava implementando um programa especial para crianças em situação de vulnerabilidade. Meninos e meninas que viviam em áreas de risco, muitos praticamente abandonados pelos pais, alguns já envolvidos com pequenos delitos. Precisamos de uma coordenadora para esse projeto, disse a secretária, uma mulher enérgica e idealista que havia assumido recentemente o cargo. Alguém com experiência, com sensibilidade, que saiba lidar com crianças difíceis. Seu nome foi o primeiro que nos veio à mente, professora Claudinete. Aceitei o desafio sem hesitar. Era exatamente o tipo de trabalho que dava sentido à minha existência. Usar minha própria experiência de dor para ajudar crianças que também carregavam feridas profundas. O projeto começou modesto, com uma sala adaptada numa escola municipal do bairro mais pobre da cidade, atendendo cerca de 30 crianças no contraturno escolar. Nossa proposta era simples: oferecer não apenas reforço acadêmico, mas um espaço seguro, com alimentação, atividades culturais e, principalmente, acolhimento emocional. Muitas daquelas crianças nunca tinham ouvido uma palavra de incentivo, nunca tinham sido tratadas com o respeito e a dignidade que todo ser humano merece. A senhora é diferente, me disse um dia um menino de 12 anos, com cicatrizes visíveis de maus tratos e olhos que já tinham visto mais sofrimento do que qualquer criança deveria. A senhora olha pra gente de verdade, como se a gente existisse. Aquelas palavras simples ficaram gravadas na minha alma. Era exatamente isso que eu tentava fazer. Enxergar além dos comportamentos difíceis, das roupas sujas, das palavras rudes. Enxergar a criança por trás de todas as camadas de dor e abandono. O projeto cresceu rapidamente. Em 2 anos, estávamos atendendo mais de 100 crianças em 3 núcleos diferentes espalhados pela cidade. Conseguimos parcerias com empresas locais, com a universidade, com ONGs internacionais que atuavam na Amazônia. Formamos uma equipe dedicada: professores, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, todos comprometidos com a mesma visão de transformação através da educação e do acolhimento. Foi nesse período que conheci João Batista, um senhor de cerca de 60 anos que se ofereceu como voluntário para ensinar marcenaria aos meninos mais velhos. Era um homem quieto,
de poucas palavras, mãos calejadas por décadas de trabalho com madeira. Viúvo há muitos anos, não tinha filhos e vivia sozinho numa casa simples no bairro da Prainha. No início, nossa relação era estritamente profissional. Eu coordenava o projeto, ele vinha 3 vezes por semana dar suas aulas de marcenaria. Aos poucos, porém, começamos a conversar mais. Sobre as crianças, sobre a cidade, sobre livros que líamos, sobre a vida. João Batista tinha uma sabedoria tranquila, uma forma de ver o mundo que me intrigava e confortava ao mesmo tempo. A vida é como um rio, Dona Claudinete, disse ele certa vez enquanto tomávamos café após o encerramento das atividades do dia. Tem suas corredeiras, seus trechos calmos, suas curvas inesperadas. O segredo não é tentar controlar o curso da água, mas aprender a navegar nela. Aquela analogia simples, vinda de um homem que conhecia intimamente os rios amazônicos, fez muito sentido para mim. Durante tanto tempo, havia lutado contra a corrente da minha própria história, tentando encontrar respostas, buscando uma justiça que nunca veio da forma que imaginei. Talvez fosse hora de simplesmente deixar o rio me levar para onde precisava ir. Nossa amizade cresceu lentamente, com o cuidado de 2 pessoas que já tinham conhecido profundamente a dor e não queriam se arriscar a sofrer novamente. Não havia romance, pelo menos não no início. Éramos apenas 2 solitários, encontrando conforto na companhia um do outro, na conversa fácil, no silêncio compartilhado enquanto observávamos o pôr do sol sobre o Tapajós. Em 1999, o projeto que coordenava recebeu um Prêmio Nacional de Educação. Fui convidada a ir a Brasília representar nossa equipe na cerimônia de premiação. Era a primeira vez que saía do Pará, a primeira vez que andava de avião. Aos 47 anos, me sentia simultaneamente nervosa e excitada como uma menina. "Vou com a senhora", ofereceu João Batista quando contei sobre a viagem. "Se quiser companhia, claro. Conheço Brasília, posso ajudar a se orientar por lá." Aceitei o oferecimento, grata por não ter que enfrentar sozinha aquela aventura. Foi durante aquela semana em Brasília, longe da rotina de Santarém, longe das histórias e memórias que nos definiam em nossa cidade, que nossa relação começou a mudar. Caminhando pela esplanada dos ministérios, visitando o parque da cidade, jantando em restaurantes simples mas diferentes de tudo que conhecíamos, nos permitimos ser apenas um homem e uma mulher desfrutando da companhia um do outro. Não a coordenadora do projeto e o professor de marcenaria. Não a mulher marcada pela tragédia e o viúvo solitário. Apenas Claudinete e João Batista. Na noite antes de voltarmos para Santarém, sentados num banco do parque do hotel, ele segurou minha mão pela primeira vez. Um gesto simples, quase tímido, mas que enviou um arrepio pelo meu corpo que há tanto tempo havia esquecido como era ser tocada com carinho. "Tenho algo a lhe contar, Claudinete", disse ele, a voz mais séria do que o habitual. Algo que deveria ter dito há muito tempo, mas nunca encontrei a coragem. Meu coração acelerou, temendo o que viria a seguir. Tantos anos de decepções me ensinaram a sempre esperar o pior. "Eu a conheço há mais tempo do que pensa", continuou ele. "Estava em Santarém naquela época. Conheci sua história. Sabia quem você era quando me ofereci para trabalhar no projeto." Retirei minha mão da dele, confusa e um pouco assustada. "O que quer dizer com isso, João? Por que nunca me disse?" Ele respirou fundo, como quem finalmente se prepara para colocar para fora um peso carregado por muito tempo. "Eu trabalhava na madeireira também. Não no mesmo setor que Valdemir, mas o conhecia. Via como ele tratava as mulheres, ouvia as histórias que contava quando achava que ninguém importante estava escutando. Fiquei paralisada, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. João Batista continuou, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Quando soube o que aconteceu com você, com seu bebê, aquilo me perseguiu por anos. Eu deveria ter dito algo, deveria ter alertado alguém sobre o tipo de homem que ele era. Talvez pudesse ter evitado a tragédia. Você não tinha como saber o que ele faria." Respondi automaticamente, ainda tentando assimilar aquela revelação inesperada. Não tinha", concordou ele. "Mas ainda assim, carrego essa culpa. E quando o vi em Manaus, anos depois, com aquela mulher e o filho deles, senti tanta raiva que quase fiz uma loucura. Isso me pegou completamente de surpresa.
Você viu Valdemir em Manaus? Quando? Em 1975. Eu estava lá a trabalho entregando uma encomenda de móveis. O vi numa feira, com a mulher e um menino pequeno. Ele me reconheceu também. Vi o medo nos olhos dele quando nos cruzamos. Isso coincidia exatamente com o que a carta de Marlene havia revelado, que eles estavam em Manaus naquela época, que Valdemir morreu em 1975. O que aconteceu depois? Perguntei, agora totalmente absorta na história. Nada. Alguns meses depois, soube por um conhecido comum que ele havia morrido num acidente doméstico. Não voltei a ver a mulher ou a criança. Ficamos em silêncio por longos minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, processando aquela conexão inesperada entre nossas vidas. Por que está me contando isso agora, João? Perguntei finalmente. Ele olhou diretamente nos meus olhos, com uma honestidade crua que me desarmou completamente. Porque percebo que meus sentimentos por você vão além da amizade. E não posso, não devo avançar com isso carregando esse segredo. Você merece saber tudo antes de decidir se quer que eu continue fazendo parte da sua vida. Aquela noite foi longa. Conversamos por horas, João Batista me contando mais sobre aquela época, sobre como acompanhou minha história de longe, sobre como sempre admirou minha força para reconstruir a vida depois de tamanha tragédia. Contei a ele sobre a carta de Marlene, sobre o fechamento parcial que ela me trouxe, sobre como ainda sonhava às vezes com o filho que nunca conheci. Quando voltamos para Santarém no dia seguinte, algo havia mudado entre nós. Não havia ressentimento da minha parte. Como poderia culpá-lo por algo que aconteceu décadas atrás, quando mal se conheciam? Havia, isso sim, uma nova camada de conexão, como se nossas histórias estivessem entrelaçadas de formas que nunca imaginamos. Nosso relacionamento evoluiu lentamente nos meses seguintes. Jantares simples em casa, passeios de barco no fim de semana, longas conversas na varanda. Aos 47 anos, depois de tanto tempo sozinha, estava reaprendendo a confiar, a abrir meu coração, a permitir que alguém entrasse novamente na minha vida. Não estou tentando substituir o que você perdeu, disse-me João certa noite, enquanto observávamos as estrelas do quintal da minha casa. Sei que há partes suas que sempre pertencerão àquele bebê, àquela jovem que você foi. Só quero fazer parte do que você é agora, do que ainda vai ser. Em 2001, após 2 anos de relacionamento, decidimos morar juntos. Não houve casamento formal. Ambos sentíamos que não precisávamos de papéis ou cerimônias para validar o que tínhamos. Compramos uma casa pequena, mas aconchegante num bairro tranquilo, com vista para o rio e espaço suficiente para João montar uma pequena oficina de marcenaria nos fundos. Nossa vida juntos era simples e plena. Continuei coordenando o projeto, que agora atendia mais de 200 crianças e adolescentes e havia se tornado referência nacional em educação para populações vulneráveis. João continuava dando aulas de marcenaria, além de produzir peças belíssimas que vendia para lojas de artesanato e turistas. Aos domingos, nossa casa se enchia de gente. Minhas irmãs e seus filhos, já crescidos, amigos do projeto, ex-alunos que voltavam para visitar e contar suas conquistas. João cozinhava um peixe assado que era famoso entre nossos conhecidos. Eu fazia minha especialidade, um pudim de cupuaçu que aprendera com minha mãe ainda menina. Foi numa dessas tardes de domingo, em 2003, que recebi uma visita que mais uma vez mudaria minha percepção sobre o passado. Estávamos todos na varanda, aproveitando a brisa do rio após o almoço, quando uma jovem desconhecida apareceu no portão. Devia ter uns 25 anos, bem vestida, com um jeito tímido, mas determinado. "Professora Claudinete?" perguntou ela, parada do lado de fora. "Sim, sou eu", respondi, levantando-me para recebê-la. "Em que posso ajudá-la?" "Meu nome é Gabriela", disse ela, a voz ligeiramente trêmula. Sou filha de Gabriel, neta de Marlene." O mundo pareceu parar por um instante. Olhei para aquela jovem com novos olhos, notando agora características familiares. O formato do rosto, o sorriso hesitante. Seria possível? A neta da mulher com quem Valdemir fugiu? A filha daquele menino da fotografia desbotada? "Por favor, entre",
consegui dizer, abrindo o portão com mãos que de repente pareciam não me pertencer. Apresentei-a a todos como uma parente distante, sentindo que aquela história complexa não deveria ser exposta assim, de supetão, para toda a nossa roda de amigos e familiares. João, que conhecia toda a história, entendeu imediatamente quem ela era e discretamente começou a distrair os outros convidados enquanto eu levava Gabriela para a sala de estar, onde poderíamos conversar com mais privacidade. Como me encontrou? Perguntei assim que ficamos sozinhas. Não foi fácil, respondeu ela, ainda nervosa, mas mais confiante agora. Minha avó Marlene falou do seu nome antes de morrer. Contou parte da história para meu pai. Ele nunca quis procurá-la, acho que era doloroso demais. Mas quando ele também faleceu, ano passado, encontrei entre suas coisas um diário onde mencionava você, Santarém, e essa história toda. Gabriel também havia morrido. O menino da foto, agora um homem adulto que nunca conheci, mas que de alguma forma estranha estava conectado à minha história, ao meu próprio filho perdido. Sinto muito pela sua perda, disse sinceramente. Obrigada, respondeu ela. Foi difícil. Câncer, como minha avó. Mas estou aqui porque senti que precisava conhecer você, entender essa parte da história da minha família que sempre foi um grande silêncio, um mistério. Durante as 2 horas seguintes, contei a Gabriela tudo, desde o namoro com Valdemir até a tragédia, a longa busca por respostas, a carta de Marlene, minha vida reconstruída. Ela ouviu atentamente, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes fazendo perguntas delicadas para esclarecer algum ponto. Meu pai nunca soube de tudo, disse ela quando terminei. Minha avó protegeu-o da verdade completa sobre o homem que era seu pai. Ele cresceu achando que Valdemir era apenas um homem fraco, um bêbado que morreu num acidente estúpido. Nunca soube o que ele fez com você, com seu bebê. Talvez tenha sido melhor assim, respondi. Que culpa tinha ele? Era apenas uma criança inocente, como meu próprio filho teria sido. Gabriela assentiu, compreendendo. Então, hesitante, abriu a bolsa e retirou um envelope. Trouxe algumas fotos, do meu pai quando criança, adolescente, adulto. Pensei que talvez você quisesse ver como ele era. Como poderia ter sido de certa forma para seu próprio filho. Com mãos trêmulas, peguei o envelope. Não o abri imediatamente. Não estava certa se conseguiria fazer isso na frente dela. Também trouxe isto, continuou ela, retirando uma pequena caixa da bolsa. Meu pai era médico, pediatra. Dedicou a vida a cuidar de crianças. Nunca soube por que escolheu essa especialidade, mas agora, conhecendo essa história, me pergunto se de alguma forma ele estava tentando compensar, equilibrar o que seu pai fez. A ideia de que o filho de Valdemir havia crescido para se tornar um médico que salvava crianças me atingiu com força inesperada. Que ironia do destino, que círculo estranho e perfeito da vida. Ele era um homem bom, continuou Gabriela, a voz embargada pela emoção. Um pai amoroso, um médico dedicado. Se isso significa algo para você, a linhagem de Valdemir não continuou sua maldade. Meu pai quebrou esse ciclo. Significava mais do que eu poderia expressar naquele momento, com o nó na garganta e as lágrimas nos olhos. A ideia de que algo bom havia surgido de toda aquela tragédia, que o bem havia, de alguma forma, prevalecido sobre o mal, trazia um conforto que eu não sabia que ainda precisava. Gabriela ficou hospedada em nossa casa por 3 dias. Conheceu o projeto, viu o trabalho que fazíamos com as crianças, conheceu melhor João Batista e um pouco da minha vida atual. Na véspera de sua partida, finalmente tive coragem de abrir o envelope com as fotos. Sentadas na varanda, com a lua iluminando o Tapajós, olhamos juntas as imagens daquele homem que nunca conheci, mas que de alguma forma estranha fazia parte da minha história. Gabriel criança, com o sorriso travesso do menino da primeira foto. Gabriel adolescente, sério em seu uniforme escolar. Gabriel adulto, de jaleco branco, atendendo crianças num hospital. Gabriel pai, segurando Gabriela recém-nascida com um olhar de puro amor. Ele teria gostado de você, disse Gabriela suavemente. Sempre nos ensinou sobre a importância de fazer o bem,
de cuidar dos mais vulneráveis. Naquela noite, depois que Gabriela se recolheu, fiquei na varanda com João. Contei-lhe sobre as fotos, sobre Gabriel ter se tornado pediatra, sobre a sensação estranha, mas reconfortante de que algo bom havia surgido de tanto sofrimento. A vida encontra seus caminhos, disse ele, segurando minha mão. Como um rio que parece bloqueado por uma queda, mas sempre acha uma forma de seguir adiante. No dia seguinte, despedimo-nos de Gabriela com a promessa de manter contato. Ela voltou para sua vida no Rio de Janeiro, onde seguia os passos do pai na medicina, mas agora carregando um conhecimento mais completo sobre suas origens, sobre as complexidades da história familiar. Quanto a mim, aquele encontro inesperado trouxe uma nova camada de cura. Ver que o filho de Valdemir e Marlene havia se tornado um homem bom, que havia dedicado sua vida a salvar crianças, que havia criado uma filha forte e sensível como Gabriela, tudo isso me ajudou a fazer as pazes finais com o passado. Não era que a dor tivesse desaparecido completamente. A perda do meu filho seria sempre uma ferida que carregaria. Mas agora havia também uma compreensão mais profunda de como nossas vidas estão entrelaçadas de formas que não podemos prever, de como até das situações mais terríveis podem brotar sementes de bem, de como a história nunca termina realmente com a tragédia, mas continua em novas gerações, em novos começos. Os anos seguintes trouxeram suas próprias alegrias e desafios. O projeto continuou crescendo, transformando a vida de centenas de crianças. João e eu envelhecemos juntos, encontrando conforto e alegria na companhia um do outro. Mantive contato com Gabriela, que ocasionalmente nos visitava em Santarém e até veio trabalhar por um período como voluntária no projeto. Em 2010, aos 58 anos, me aposentei oficialmente como professora, embora continuasse envolvida com o projeto como consultora e mentora. João, já com mais de 70 anos, também reduziu suas atividades, dedicando-se agora apenas a peças especiais encomendadas por clientes antigos. Nossa vida juntos entrou numa fase mais tranquila, mais contemplativa. Viajamos um pouco, conhecemos o sul do país, visitamos o Rio para ver Gabriela, chegamos até a fazer uma viagem para a Europa, um sonho antigo que finalmente realizamos. Mas sempre voltávamos para Santarém, para nosso lar à beira do Tapajós, para a cidade que havia testemunhado tanto da minha história. Foi nesse período que comecei a sentir necessidade de compartilhar minha experiência de forma mais ampla. Tantas mulheres ainda passavam por situações semelhantes, abandonadas durante a gravidez, vítimas de violência, perdendo filhos em circunstâncias traumáticas. Talvez minha história, com toda a sua dor e também sua redenção, pudesse ajudar outras a encontrar força para seguir adiante. Comecei a dar palestras em escolas, igrejas, centros comunitários. Não era fácil reviver aqueles momentos, expor minha dor mais profunda para estranhos. Mas cada vez que via nos olhos de uma jovem mãe aquele brilho de reconhecimento, aquela percepção de, se ela conseguiu sobreviver a isso, talvez eu também consiga, sabia que valia a pena. Em 2015, aos 63 anos, publiquei um pequeno livro com minha história. Não foi um best-seller nacional, claro, mas circulou bem em Santarém e cidades vizinhas, e me rendeu ainda mais convites para palestras e conversas com grupos de mulheres. O projeto para o qual dediquei tantos anos da minha vida usava agora meu livro como material de apoio para mães em situação de vulnerabilidade. João foi meu maior apoiador nessa nova fase. Mesmo quando sua saúde começou a declinar em 2017, ele insistia para que eu continuasse com as palestras, com os grupos de apoio, com todo o trabalho que agora dava um sentido especial aos meus anos de maturidade. Você transformou sua dor em propósito, dizia ele, em uma das tantas noites que passávamos na varanda, observando o rio. Não há presente maior que você poderia dar ao filho que perdeu. Aquelas palavras tocavam algo profundo em mim. Eu nunca havia pensado dessa forma, que todo o trabalho que fiz ao longo das décadas, todas as crianças que ajudei, todas as vidas que toquei de alguma forma, eram também uma maneira de honrar aquele bebê que nunca pude conhecer, que talvez, de alguma forma misteriosa que não compreendemos plenamente, ele soubesse, visse, entendesse que sua breve existência havia desencadeado tanto bem no mundo. Em 2019,
João nos deixou. Após 2 anos lutando contra um câncer que foi minando lentamente suas forças, ele partiu numa tarde tranquila de maio, segurando minha mão, cercado por amigos e familiares que o amavam. Sua morte foi como ele viveu, serena, digna, sem alarde. O luto por João foi diferente do luto pelo meu filho tantas décadas antes. Não havia a raiva, o choque, o sentimento de injustiça. João viveu uma vida plena, foi amado, partiu cercado de carinho. A tristeza que senti, que ainda sinto, é temperada pela gratidão pelos 20 anos que tivemos juntos, por todo o amor e companheirismo que compartilhamos. Agora, aos 73 anos, vivo sozinha naquela mesma casa à beira do Tapajós. Não é uma solidão amarga, é um espaço tranquilo onde revivo memórias, onde recebo visitas frequentes de ex-alunos, de crianças que passaram pelo projeto e hoje são adultos com suas próprias famílias, de minhas irmãs e sobrinhos, de Gabriela quando consegue vir do Rio. Ainda dou palestras ocasionalmente, ainda participo de grupos de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. A vida me ensinou que nossa história não termina com a tragédia. Ela continua, se transforma, encontra novos caminhos como o rio que sempre segue seu curso, contornando obstáculos, criando novos leitos quando necessário. E é assim, olhando para o Tapajós da minha varanda, que reflito sobre a longa jornada que me trouxe até aqui. Sobre a jovem inocente que fui um dia, apaixonada por um homem que se revelaria um monstro. Sobre a mulher quebrada pela perda e pela traição que quase me consumiram. Sobre a professora que encontrou propósito em ajudar crianças vulneráveis. Sobre a companheira que redescobriu o amor na maturidade. Sobre a senhora que agora sou, com cabelos brancos e rugas que contam histórias de dor, sim, mas também de resiliência e, finalmente, de paz. O rio corre, implacável e eterno. A vida segue seu curso. E eu, Claudinete, sigo com ela, carregando minhas memórias, honrando minhas perdas, celebrando cada novo amanhecer como o presente precioso que é. Quando olho para trás, para toda essa jornada de quase 8 décadas neste mundo, percebo como a fé se tornou meu porto seguro nos momentos mais escuros. Não foi uma fé que surgiu de repente, como um raio iluminando a noite. Foi mais como uma semente pequena, plantada naquele domingo em que entrei na igrejinha de São Sebastião, que foi crescendo lentamente, às vezes quase imperceptivelmente, até se tornar uma árvore forte o suficiente para me abrigar nas tempestades da vida. Depois que João partiu, em 2019, muita gente me perguntava como eu conseguia seguir em frente. Como, aos 67 anos, após perder meu companheiro de 2 décadas, ainda encontrava forças para levantar todas as manhãs, para continuar com minhas palestras, para sorrir para as crianças que vinham me visitar. A resposta sempre esteve na fé que construí ao longo desses anos. Não uma fé cega, que aceita o sofrimento como vontade divina, mas uma fé madura, que reconhece a dor como parte da jornada e busca significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nos meses que se seguiram à partida de João, encontrei conforto na rotina que mantínhamos juntos. Continuei sentando na varanda todas as tardes para ver o pôr do sol sobre o Tapajós, como fazíamos. Continuei cuidando das plantas que ele adorava, conversando com elas como ele fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. Continuei indo à igrejinha aos domingos, agora não mais com ele ao meu lado, mas carregando sua presença no coração. Padre Miguel, aquele mesmo que anos atrás havia me acolhido quando voltei à igreja após perder meu filho, agora era um senhor de cabelos completamente brancos, próximo da aposentadoria. Ele conduziu o serviço memorial para João e continuou sendo uma presença constante na minha vida após sua partida. A senhora tem uma força que inspira todos nós, disse-me ele certo domingo, após a missa. Sabe de onde vem essa força, dona Claudinete? Da fé, respondi simplesmente. Sim, da fé, concordou ele. Mas não apenas da fé em Deus. Da fé na vida, na capacidade humana de recomeçar, de encontrar beleza mesmo depois da tempestade mais devastadora. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Minha fé não se limitava ao aspecto religioso. Era uma fé mais ampla, mais abrangente.
fé no propósito, no significado, na possibilidade de transformar dor em algo construtivo. Em 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, trazendo medo e incerteza para todos, senti essa fé sendo testada novamente. Santarém, como tantas outras cidades amazônicas, foi duramente atingida. O isolamento forçado, a impossibilidade de receber visitas ou de continuar com minhas palestras presenciais, a preocupação constante com ex-alunos e suas famílias vivendo em condições precárias, tudo isso pesava em meu coração, já marcado por tantas perdas. Foi minha sobrinha Mariana quem me apresentou a tecnologia que mudaria essa fase da minha vida. Numa tarde de abril, no auge do isolamento, ela apareceu na minha porta, mantendo distância segura, é claro, com um presente inesperado. Tia Claudinete, trouxe um celular novo para a senhora, anunciou ela, deixando a caixa no banco da varanda. Vamos te ensinar a usar. Assim pode ver todo mundo por videochamada, participar de grupos, continuar seu trabalho mesmo sem sair de casa. Confesso que ri da ideia inicialmente. Eu, uma senhora de 68 anos, acostumada a cadernos de papel e conversas cara a cara, aprendendo a usar tecnologia avançada, parecia improvável. Mas Mariana, com a paciência infinita que sempre teve, insistiu. Sentou-se à distância segura na outra ponta da varanda e foi me orientando passo a passo. As primeiras tentativas foram desastrosas e cômicas. Eu apertava botões errados, falava alto demais, esquecia de desligar a câmera. Mas aos poucos, com a persistência de Mariana e depois de outros sobrinhos que se juntaram às aulas, comecei a dominar aquele aparelho que antes me parecia tão intimidador. E então, um novo mundo se abriu. Pude ver o rosto de Gabriela no Rio de Janeiro, conversar com antigas alunas que agora viviam em outras cidades, participar de reuniões virtuais do projeto que ajudei a fundar. Mais importante ainda, pude continuar minhas palestras agora em formato virtual, alcançando mulheres não apenas em Santarém, mas em todo o país. A senhora é um fenômeno na internet, tia, exclamou Mariana alguns meses depois, mostrando-me os números de visualizações das minhas palestras online. Tem gente de todo canto do Brasil assistindo, comentando, compartilhando sua história. Era surpreendente e um pouco assustador. Nunca imaginei que minha experiência pessoal, nascida nas margens do Tapajós tantas décadas atrás, pudesse ressoar com pessoas de lugares tão distantes, de realidades tão diferentes. Mas a dor é universal, assim como a busca por cura e significado. E, aparentemente, minha jornada de perda e reconstrução tocava algo profundo no coração de muitas mulheres. Comecei a receber mensagens, dezenas, depois centenas delas. Mulheres que haviam perdido filhos, que haviam sofrido violência doméstica, que lutavam para reconstruir suas vidas após relacionamentos abusivos. Todas elas encontrando na minha história não apenas consolo, mas inspiração para seguir em frente. Quando a senhora conta como transformou sua dor em propósito, como usou sua experiência para ajudar outras pessoas, me faz acreditar que também posso fazer algo significativo com meu sofrimento. Escreveu-me uma jovem de Recife, que havia perdido um bebê em circunstâncias semelhantes às minhas. Essas mensagens me davam um propósito renovado a cada dia. João não estava mais ao meu lado fisicamente, mas o trabalho que começamos juntos, de acolher, de curar, de transformar, continuava vivo e se expandindo de formas que nunca imaginamos. E hoje estamos aqui, minhas queridas e queridos, vivendo a vida como se todo dia fosse único. Sentada na minha varanda em Santarém, com o rio correndo eterno à minha frente, sinto uma paz que demorei décadas para encontrar. Não é uma paz que nega a dor ou tenta fingir que as perdas não importam. É uma paz mais profunda, mais verdadeira. A paz de quem viveu plenamente, amou intensamente, perdeu dolorosamente e ainda assim escolheu, a cada novo amanhecer, seguir em frente com esperança e propósito. Meus queridos que assistiram até aqui, peço que deixem seu like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Cada inscrição, cada curtida me ajuda a continuar compartilhando histórias como a minha, alcançando pessoas que talvez precisem ouvir que sim,
É possível sobreviver às piores tempestades que a vida nos manda. E se quiserem continuar essa conversa, entrem no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, como eu, transformaram suas dores em força e sabedoria. É um espaço de acolhimento, sem julgamentos, onde podemos nos fortalecer mutuamente. A vida é um rio que nunca para de correr, meus queridos. Às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre seguindo em frente. E nós, com nossas pequenas canoas, navegamos da melhor forma que podemos, ajudando outros navegantes quando possível, aceitando ajuda quando necessário, sempre mantendo os olhos no horizonte onde um novo dia sempre nasce, não importa quão escura tenha sido a noite. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu, da maneira mais difícil, que nossa maior força geralmente se revela justamente nos momentos em que pensamos não ter força alguma.